Meu nome é Clara, uma mulher de 32 anos que, há 3 anos, ainda acreditava em finais de contos de fadas. Tudo mudou quando conheci Marcelo, o homem que se tornaria meu marido. Esta é a nossa história, uma jornada de amor, confiança e eventual traição, em meio a um casamento que parecia perfeito. Era uma manhã comum de terça-feira quando o destino me levou ao café da esquina, com um romance de Jorge Amado em mãos. Eu estava imersa no mundo dos thrillers jurídicos, quando Marcelo entrou. Sua presença era imediatamente notável, exibindo uma confiança palpável, mas era o calor de seu sorriso que parecia convidativo. Esse foi o último do Jorge Amado, ele perguntou, indicando meu livro com um aceno. Sua voz era amigável, tingida de curiosidade genuína. Sim, acabei de começar. Ele sempre escreve bem, respondi, agradavelmente surpresa pela facilidade de nossa conversa. Mergulhamos em uma discussão sobre nossos autores favoritos, e a conversa fluiu sem esforços. Marcelo tinha um jeito de me fazer rir, seu humor era inteligente e cativante. À medida que as horas passavam, parecia que éramos velhos amigos em vez de dois estranhos que acabaram de se encontrar. Nas semanas seguintes, Marcelo e eu nos aproximamos ainda mais. Nosso interesse compartilhado por música, especialmente o velho jazz, e um amor mútuo por explorar livrarias escondidas pela cidade fortaleceram nosso vínculo. Ele era charmoso, respeitoso e atencioso. Eu me encontrava ansiosa por nossos encontros, cada um me deixando mais encantada. Uma noite, enquanto caminhávamos à beira do rio, Marcelo ficou sério. Clara, nunca me senti assim antes. Acho que estou apaixonado por você, ele confessou sob o tênue brilho dos postes de luz. Suas palavras me aqueceram por dentro. Eu sinto mesmo, Marcelo. Você é diferente de todos que já conheci, admiti, com o coração acelerado de excitação e um toque de medo. 6 meses voaram e nosso relacionamento só se fortaleceu. Foi durante um jantar aconchegante no meu apartamento que Marcelo me pediu em casamento. O momento era simples, mas profundamente sincero. Não hesitei em dizer sim. Eu o amava e acreditava no nosso futuro juntos. No entanto, a alegria do nosso noivado logo foi acompanhada de apreensão quando chegou a hora de conhecer os pais de Marcelo. Sua mãe, Albertina, era uma mulher austera com olhos penetrantes que pareciam julgar cada um dos meus movimentos. Seu pai era mais amigável, mas havia uma seriedade inegável nele, especialmente em relação ao casamento. Durante um jantar formal em sua casa, o pai de Marcelo tocou no assunto de um acordo pré-nupcial. É apenas prático, ele disse de forma direta. A sugestão me pegou de surpresa, mas, dada minha experiência passada com um ex-namorado infiel, entendi a necessidade. Concordo, mas tenho uma condição, disse, firmando minha voz. Se algum de nós trair, o traidor deve ao outro R$100. A expressão de Marcelo era uma mistura de surpresa e respeito. Eu prometo, Clara, nunca te trairia, ele disse com sinceridade. Eu queria acreditar nele, confiar que dessa vez meu coração estava seguro. Nosso casamento foi um belo evento, repleto de risadas, danças e promessas de eternidade. O primeiro ano de nosso casamento foi como viver em um sonho. Viajamos para destinos românticos, desfrutamos de noites tranquilas em casa e apoiamos as ambições um do outro. Marcelo não era apenas meu marido, ele era meu melhor amigo, meu confidente. Depois do turbilhão do nosso casamento, nós nos acomodamos na vida de casados com uma facilidade que até me surpreendeu. Nosso primeiro ano foi como viver numa bolha de felicidade, intocada pelo mundo exterior. Nossa lua de mel em Paris foi um sonho. Caminhando ao longo do Sena, éramos apenas dois apaixonados perdidos na cidade do amor. Você acredita que estamos aqui? Perguntei a Marcelo uma noite, enquanto observávamos a Torre Eiffel iluminar-se. Ele me puxou para perto e disse, com você, eu acredito em qualquer coisa. Isso é apenas o começo para nós, Clara. Aqueles dias foram preenchidos com risadas, jantares românticos e promessas de um futuro juntos. Voltamos para casa com uma mala cheia de lembranças e um vínculo que parecia inquebrável. De volta ao lar, nossos dias encontraram uma rotina confortável. Marcelo me beijava todas as manhãs antes de ir trabalhar, e eu o esperava com o jantar quando ele voltava. Conversávamos sobre tudo e nada, nossas conversas se estendendo noite adentro. Certa noite,
enquanto limpávamos a cozinha depois do jantar, Marcelo disse: "Sabe, eu nunca pensei que seria tão feliz fazendo coisas mundanas como lavar pratos." Eu espirrei um pouco de água nele brincando. "Isso é porque você tem uma esposa incrível." "Tudo é sobre a companhia," ele riu, pegando a água com as mãos. "Com certeza, a melhor decisão da minha vida foi casar com você." Apesar de nossa felicidade, havia uma pressão crescente vinda de fora, a expectativa de começarmos uma família. Nos encontros familiares, a mãe de Marcelo, Albertina, frequentemente dava indiretas pouco sutis. "Então, quando vamos ter boas notícias?" perguntou Albertina no almoço de domingo, seu tom carregado de expectativa. Tentei desviar com uma piada: "Oh, você será a primeira a saber quando houver novidades." Mas a persistência dela aumentou com o tempo e começou a me incomodar. Marcelo notou meu desconforto e me tranquilizou: "Não deixe minha mãe te afetar. Vamos começar uma família quando estivermos prontos, nem um minuto antes." Apesar dessas pressões, nosso primeiro ano de casamento foi mágico. Celebramos nosso primeiro aniversário com um jantar tranquilo em casa. Marcelo me surpreendeu com um colar que eu havia admirado meses atrás. "Feliz aniversário, Clara." "Que venham muitos mais anos de felicidade," disse ele, seus olhos brilhando de amor. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu agradecia: "Obrigada, Marcelo. Não poderia ter pedido por um parceiro melhor na vida." Aquela noite, enquanto nos aconchegávamos no sofá, eu não pude deixar de me sentir incrivelmente sortuda. Eu tinha um marido que me amava, um lar aconchegante e um futuro que parecia promissor. À medida que nosso segundo ano de casamento começava, a pressão da família de Marcelo, especialmente de sua mãe, Albertina, começou a pesar sobre mim. Não era apenas sobre começar uma família, as críticas dela se infiltravam em todos os aspectos de nossas vidas. Albertina tinha um jeito de fazer seu descontentamento ser notado, muitas vezes sob o pretexto de comentários úteis. Cada visita se tornava um pesadelo para mim. Uma tarde, enquanto eu arrumava a mesa para o almoço, ela entrou na cozinha e examinou tudo com uma carranca desaprovadora. "É isso que você vai servir?" "Um pouco simples, não acha?" comentou Albertina, seu tom cheio de desprezo. Apertei a mandíbula, tentando manter a compostura. "Pensei que iríamos gostar de algo leve hoje," respondi. Ela apenas resmungou, murmurando sobre refeições adequadas e boa administração da casa. Seus comentários não se limitavam apenas à minha cozinha, ela encontrava falhas em tudo o que eu fazia, desde a maneira como decorava a casa até como eu passava meu tempo livre. Nada estava fora dos limites. Uma noite, enquanto Marcelo e eu relaxávamos na sala de estar, Albertina decidiu dar sua opinião não solicitada. "Você sabe, Clara, se Marcelo me desse o dinheiro que gasta com você, eu poderia contratar uma faxineira e uma cozinheira de verdade," Albertina comentou. Marcelo parecia desconfortável, mas não disse nada. Seu silêncio parecia uma traição. Eu estava fervendo de raiva, mas consegui dizer: "Bem, Albertina, estou fazendo o meu melhor aqui." O que mais doía era a mudança de atitude de Marcelo. Ele começou a ecoar as críticas de sua mãe, embora de maneira mais sutil. Após uma visita de Albertina, Marcelo mencionou casualmente: "Sabe, mãe pode ter um ponto sobre a casa, talvez devêssemos considerar contratar alguma ajuda." Senti uma pontada de dor e frustração. "Então você também acha que não dou conta?" perguntei. "Não, não foi isso que eu quis dizer," ele recuou, mas o estrago já estava feito. As críticas constantes e o crescente distanciamento de Marcelo estavam desgastando nosso casamento. Começamos a ter discussões por coisas triviais, nossas conversas antes descomplicadas se tornaram tensas. Após uma discussão particularmente acalorada, me peguei perguntando em voz alta: "O que aconteceu conosco, Marcelo? Costumávamos estar no mesmo time." Ele passou a mão pelos cabelos, parecendo frustrado. "Não sei, Clara, é tudo tão complicado agora." Fui para a cama aquela noite me sentindo solitária e incompreendida. Os comentários insidiosos de Albertina não apenas invadiram minha casa, mas também estavam se infiltrando em meu casamento, deixando-me questionar se o amor que Marcelo e eu compartilhávamos era forte o suficiente para resistir a essa constante onda de negatividade. À medida que o terceiro ano de nosso casamento começou, um sentimento de inquietação se instalou em meu coração. A chama outrora brilhante de nosso amor parecia vacilar sob a sombra da dúvida e desconfiança.
Tudo começou com um telefonema, ou melhor, vários deles. Um nome continuava aparecendo no telefone de Marcelo: Arthur. Não pude deixar de notar como o comportamento de Marcelo mudava sempre que esse nome aparecia na tela. Uma noite, enquanto assistíamos TV, o telefone de Marcelo tocou novamente. Arthur mostrava a tela. Ele rapidamente silenciou e guardou o telefone, mas não antes de lançar um olhar nervoso em minha direção. Quem é Arthur? Perguntei, tentando parecer casual, mas meu coração estava acelerado. Ah, é só um novo cara no trabalho, ninguém importante, Marcelo respondeu, mas sua voz era muito despretensiosa, sua resposta ensaiada demais. O comportamento de Marcelo começou a mudar. Ele começou a chegar tarde do trabalho, suas desculpas eram frágeis e inconsistentes. Seu guarda-roupa também passou por uma transformação, de casual para ternos bem talhados. Trabalhando até tarde novamente, questionei certa noite enquanto ele se preparava para sair, notando sua aparência arrumada. Sim, um grande projeto, ele disse, sem me olhar nos olhos. Não me espere acordada. Um dia, minha frustração transbordou enquanto Marcelo estava prestes a sair para outra noite longa de trabalho. Isso não é típico de você, Marcelo. O que está realmente acontecendo? Exigi, minha voz tremendo com uma mistura de raiva e medo. Marcelo suspirou, sua expressão uma mistura de culpa e irritação. Eu já te disse, é só trabalho. Por que você não pode confiar em mim? Porque você está escondendo algo. Você nunca está aqui, e quando está, é como se estivesse a 1 milhão de milhas de distância, retruquei, os olhos ardendo de lágrimas. Marcelo não respondeu, apenas pegou seu casaco e saiu, deixando-me ali, me sentindo mais sozinha do que nunca. Naquela noite, deitada em nossa cama vazia, tomei uma decisão. Não podia viver nesse limbo de dúvida e suspeita. Eu precisava saber a verdade, fosse qual fosse. Na manhã seguinte, liguei para um detetive particular. Parecia uma traição, mas a constante preocupação e incerteza estavam me consumindo. Eu precisava de respostas. Os dias após contatar o detetive particular foram um turbilhão de ansiedade e expectativa. Eu me sentia como se estivesse andando numa corda bamba, tentando manter uma aparência de normalidade enquanto meu mundo desmoronava silenciosamente ao meu redor. Então veio a ligação que destruiu a última esperança que eu tinha. Senhora Ferreira, temos evidências conclusivas. Receio que suas suspeitas estavam corretas, a voz do detetive era solene, carregada com o peso da notícia que ele estava entregando. Ele explicou que Marcelo estava tendo um caso, o misterioso Arthur em seu telefone era, na verdade, uma mulher. Meu coração afundou enquanto ele detalhava seus encontros, fornecendo datas, horários e fotos. Era incontestável. Eu me sentei ali, telefone na mão, sentindo uma mistura de devastação e vindicação. Meus piores medos não eram mais apenas medos, eram fatos concretos e frios. Apesar da dor, decidi não confrontar Marcelo imediatamente. Eu precisava de mais do que apenas a evidência de sua infidelidade. Eu precisava entender a extensão completa de sua decepção. Certa noite, enquanto passava pelo escritório dele em casa, ouvi uma conversa que me gelou até os ossos. Marcelo estava falando com sua mãe, Albertina. Mãe, estou planejando terminar com Clara depois do seu aniversário de 65 anos, a voz de Marcelo estava fria, desprovida de qualquer afeto que ele já teve por mim. Oh, isso é sábio, querido. Certifique-se de que ela te deu um bom presente de 65 anos antes de você dar a notícia, Albertina respondeu, sua voz impregnada de uma frieza que me tirou o fôlego. Eu me encostei na parede, sentindo náuseas. Não só meu marido era infiel, mas ele e sua mãe estavam conspirando contra mim, esperando me usar para um último presente caro antes de me descartarem. Movida por uma mistura de raiva e resolução, decidi jogar o jogo deles. Continuei como se nada estivesse errado, enquanto secretamente coletava mais provas da infidelidade de Marcelo. O detetive me forneceu tudo, fotos, vídeos e até gravações de áudio. Eu estava construindo meu caso, preparando-me para o momento em que revidaria. Enquanto eu deitava na cama todas as noites ao lado do homem que me traiu, um plano começou a se formar em minha mente. Eu esperaria até depois do aniversário de Albertina. Eu lhes daria a ilusão de vitória, deixando-os pensar que tinham me enganado, mas, quando menos esperassem, eu revelaria tudo e viraria o jogo.
À medida que o aniversário de 65 anos de Albertina se aproximava, eu mantinha uma máscara de ignorância, agindo como se tudo estivesse normal. Por dentro, eu era um caldeirão de emoções, raiva, traição e uma determinação feroz de levar meu plano adiante. Poucos dias antes do aniversário, Albertina mencionou casualmente sua celebração iminente durante um jantar em família. Então, Clara, estou esperando uma grande comemoração de 65 anos. Você deve ter planejado algo especial para mim, ela disse com um sorriso sacana, claramente antecipando um presente extravagante. Mantendo minhas emoções sob controle, respondi com um entusiasmo apático, claro, Albertina. Organizei um jantar no restaurante mais luxuoso da cidade. Será uma noite inesquecível. Seus olhos brilharam de alegria, sem perceber a armadilha que eu estava armando. Que maravilha! Mal posso esperar. Será apenas um pequeno encontro familiar, certo? Sim, muito íntimo e exclusivo, apenas para a família próxima, confirmei, minhas palavras carregadas de ironia oculta. Mais tarde naquela noite, Marcelo me abordou, um toque de suspeita em sua voz. Esse é um plano bastante generoso para o aniversário da mãe. Tem certeza disso? Olhei para ele, mantendo minha compostura. Absolutamente. É um aniversário significativo e quero fazer algo especial para ela. Marcelo pareceu satisfeito, mas eu podia dizer que ele estava intrigado com minha disposição em mimar sua mãe. Conforme o dia do jantar se aproximava, cuidei dos últimos arranjos. Eu confirmei a reserva em nome de Albertina, verifiquei novamente a lista de convidados e garanti que tudo estivesse pronto para a grande noite. Eu estava interpretando o papel de esposa e nora dedicada, mas por baixo da fachada, eu estava pronta para expor a traição e o engano que vinham corroendo nosso casamento. Na noite anterior ao jantar, enquanto eu estava na cama, não pude evitar sentir um senso distorcido de satisfação. Estava a horas de virar o jogo contra Marcelo e Albertina. Eles pensavam que estavam me usando para um último benefício antes de me descartar, mas mal sabiam que agora eu estava no controle do jogo. A noite do aniversário de 65 anos de Albertina foi marcada em um restaurante luxuoso, cada detalhe meticulosamente planejado para refletir a grandiosidade da ocasião. Enquanto Albertina se deleitava no luxo, eu desempenhava o papel de nora grata, mascarando minha turbulência interna com um sorriso ensaiado. Ao final do jantar, o garçom apresentou a conta de R$ 4.500. Com a mão firme, alcancei meu cartão e, após passá-lo, olhei em volta da mesa, vendo o sorriso satisfeito de Albertina e a expressão inquieta de Marcelo. Obrigada por uma noite tão maravilhosa, Clara. Isso foi verdadeiramente generoso, disse Albertina, sua voz transbordando de insinceridade. Foi então que Marcelo se inclinou, sua voz carregada de escárnio. A propósito, Clara, quero o divórcio. As palavras me atingiram como um golpe físico, mas me recusei a deixá-los ver minha dor. Albertina, aproveitando o momento, interveio de forma cortante. Bem, então eu acho que você deveria ir. Afinal, isso é uma reunião de família. Sem dizer uma palavra, levantei-me e deixei o restaurante, minha dignidade intacta apesar do tumulto interno. Enquanto me afastava, peguei meu telefone e rapidamente cancelei o pagamento. Em seguida, com mais alguns toques, bloqueei a conta compartilhada, garantindo que Marcelo também não pudesse cobrir o custo. De volta em casa, empacotei rapidamente meus pertences, a finalidade de minhas ações se concretizando. Eu estava deixando esse capítulo da minha vida para trás, entrando em um futuro incerto, mas esperançoso. Logo meu telefone explodiu com chamadas. Atendi e a voz de Albertina, estridente com raiva e pânico, encheu meus ouvidos. O pagamento não foi realizado, a equipe do restaurante chamou a polícia, o que você fez? Suas palavras eram uma cacofonia de raiva e incredulidade, mas eu permaneci em silêncio, deixando sua irritação me envolver. Isso era culpa deles, sua traição e manipulação voltando para assombrá-los. Depois de desligar, olhei ao redor da casa vazia, um lugar que outrora estava cheio de sonhos e amor, agora apenas uma concha vazia. Respirei fundo, saí pela porta e não olhei para trás. As chamadas continuaram, um apelo desesperado por ajuda que eu não me sentia mais obrigada a atender. Eu tinha feito minha jogada, exposto sua decepção, e agora era hora de me reconstruir, longe das mentiras e da dor que haviam definido minha vida por tempo demais.
Depois de deixar meu lar conjugal, passei uma noite inquieta na casa de um amigo, minha mente acelerada com o que precisava ser feito a seguir. O sol da manhã trouxe consigo um senso de clareza e determinação. Era a hora do confronto final. Cheguei a casa para encontrar Marcelo e Albertina esperando, seus rostos uma mistura de raiva e confusão. Segurando os papéis do divórcio e as provas da infidelidade de Marcelo, preparei-me para a batalha à frente. Albertina foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz transbordando de desdém. Então você voltou rastejando depois de nos envergonhar desse jeito? Encarei-a sem vacilar. Não estou aqui para rastejar. Estou aqui pelo divórcio. Marcelo, que havia anunciado nosso divórcio um dia antes, de repente tentou recuperar tudo. Clara, não podemos conversar sobre isso? Foi um erro, Marcelo começou a dizer, mas eu o interrompi, erguendo as provas. Guarde isso, Marcelo. Seu erro foi contínuo e está bem documentado. Albertina debochou, tentando retomar o controle. Você acha que pode simplesmente ir embora e nos deixar sem nada? Você não é nada sem nós. Coloquei os papéis do divórcio sobre a mesa. Na verdade, são vocês que vão me deixar com algo. De acordo com nosso acordo pré-nupcial, Marcelo me deve R$100.000 por sua infidelidade. O rosto de Marcelo empalideceu e os olhos de Albertina se arregalaram em choque enquanto eles tentavam responder. Senti um peso sendo levantado dos meus ombros. Era isso, o fim das mentiras, do engano e da dor. Vocês podem tentar lutar contra isso, mas as provas são claras. Sugiro que paguem e sigam em frente, disse, com a voz firme. Marcelo parecia derrotado e Albertina ficou sem palavras, seu costumeiro bravado desaparecido. Sem mais palavras, virei-me e saí da casa, a porta se fechando atrás de mim com uma finalidade que soou como liberdade. Os apelos e pedidos que seguiram foram ignorados. Eu tinha encerrado aquele capítulo da minha vida de vez. No final, eles pagaram. Marcelo teve que pedir dinheiro emprestado aos pais, mas eu não me importava de onde o dinheiro vinha, era uma pequena compensação pela traição, mas mais importante, era o fechamento. Sentada no escritório do advogado, assinando os últimos papéis, senti uma sensação de paz. A jornada tinha sido dolorosa, cheia de traição e sofrimento, mas eu tinha saído mais forte, mais resiliente. Saí para a luz do sol, uma mulher livre, pronta para começar de novo. O futuro era incerto, mas era meu para moldar. Depois de toda a escuridão, finalmente senti que estava entrando na luz.